tudo tem que ser prático, tudo tem que ter utilidade. Então, os relacionamentos têm que me servir para algo, a minha igreja tem que ser útil para mim, este programa tem que ser útil para mim, tudo tem que ter uma utilidade. Hoje nós vamos falar de sentimentalismo tóxico. O que é sentimentalismo tóxico? A gente está vivendo uma crise cultural na nossa sociedade como nunca se foi visto antes. Uma crise social, uma crise cultural. A história da humanidade nunca viu crise tamanha quanto a que a gente está vivendo agora. Uma crise familiar, uma crise de princípios, de valores, de propósitos. São coisas que a gente vem falando aqui desde o começo. E o homem moderno, ele se apegou excessivamente aos bens materiais. E assim como as coisas são consumidas, as pessoas também consomem relacionamentos, pessoas, coisas. Tudo tem que ser prático, tudo tem que ter utilidade. Então, os relacionamentos têm que me servir para algo, a minha igreja tem que ser útil para mim, este programa tem que ser útil para mim, tudo tem que ter uma utilidade. Se não tiver uma utilidade, não serve. Então, a gente vem com uma série de gerações aprimorando isso de uma situação cultural, de consumismo, de consumir coisas. E aí, o que é o sentimentalismo tóxico? A gente já vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu quero mostrar um pouquinho antes. Como é que isso começou? O mundo viveu uma época onde o cientificismo tomou conta. Então, tudo era ciência. Tudo é ciência, ciência tem que ser previsto, tem que ser... Entrou a questão científica, né? E tanto é que Deus ficou tirado de lado e veio a ciência e tudo tinha que ser provado e comprovado. E aí veio uma meio que canseira dessa coisa de só ciência, e a gente entrou num período do romantismo. O romantismo teve o lado bom e o lado ruim, né? Ele criticou essa questão só da razão, da ciência, da tecnologia, do culto ao que era pragmático. E teve o lado mal, que foi o sentimentalismo exagerado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é a diferença entre sentimentalismo e sensibilidade humana. Então, o homem sensível, a pessoa sensível, não é uma pessoa chorona, tá? Mas o sensível é aquele que tem uma sensibilidade para as coisas nobres, para a piedade, para o amor, das suas 3 formas, né? O amor filial, o amor fraterno, o amor eros, as artes. Então, é uma sensibilidade refinada. Não é uma pessoa que fica chorando por qualquer coisa, mas é uma pessoa que sente. Já o sentimentalista, que é o que nós estamos falando aqui, ele baseia a sua vida nas emoções. Então, a pessoa torna-se um egoísta mesquinho. Quer se colocar acima das regras porque se vê como uma exceção. Então, se considera muito especial, quer dar um jeitinho em tudo. O sentimentalista é um desajustado. Ele não consegue se adaptar às exigências éticas da vida em sociedade. Então, são coisas que a gente vai crescendo e a gente viu dessa juventude, dessa infância e juventude. A nossa geração cresceu muito assim, de se sentir que pode tudo. Sabe? Você pode ser o que você quiser, siga o seu coração, siga as suas emoções. Então, o sentimentalista é aquele que olha muito para dentro de si. Não é uma pessoa sentimental, não tem sentimento, não é sensível. A pessoa sentimentalista se considera melhor que as outras pessoas, ou pior que as outras pessoas, mas é sempre assim, muito diferente. E aí não consegue ter um equilíbrio emocional. Eu estou querendo dizer o seguinte, precisamos conhecer as nossas emoções, precisamos nomear as nossas emoções, preciso entender o que eu estou sentindo. Agora, o sentimentalismo tóxico é quando eu uso as emoções para basear tudo na minha vida. Então, eu sou guiado pelas minhas emoções. Então, você vê muitos casamentos agora, casamentos sérios, acabam porque as pessoas simplesmente alegam que não estão mais sentindo o que sentiam no começo. Muito interessante. E a gente vê uma geração inteira que não sabe ouvir um não. Não sabe ouvir não. Você diz não para a pessoa, ela desmonta inteirinho, o adolescente desmonta todinho. Então a gente está vivendo uma sobreposição das emoções à razão.